Olá, meus queridos amigos, amados irmãos. Mais um dia, mais uma semana começando e aqui Pastor Sinésio com as considerações da leitura bíblica diária. Na nossa maratona, hoje nós lemos Hebreus capítulo 8. Separei esta palavra para nossa reflexão. Sacrifícios. O termo sacrifícios, no contexto bíblico, especialmente no capítulo 8 da Epístola aos Hebreus, ganha uma profundidade significativa quando analisado ao longo das Escrituras. A Epístola contrasta os sacrifícios da antiga aliança com o sacrifício definitivo de Cristo. Uma das palavras que expressa sacrifícios no hebraico é zevar. Essa palavra significa sacrifício, especialmente o de animais oferecidos a Deus. Zevar vai além de um ato ritual, é um meio de comunhão entre o ofertante e Deus, com ênfase em gratidão e reconciliação. Em todo o Antigo Testamento, os Zevarim selavam pactos e cobriam pecados, sendo instrumentos de mediação entre Deus e o povo. O sistema sacrificial antigo, baseado em Zevar, era repetitivo e transitório, apontando para a necessidade de um sacrifício superior e definitivo. Zevar designa o abate de um animal que é então apresentado ao Senhor como um ato de adoração. Ao contrário de Olá, holocausto, que é totalmente consumido, o Zevar é normalmente compartilhado. Porções são queimadas no altar e os adoradores participam do restante em uma refeição de aliança. O termo, portanto, carrega a dupla ideia de propiciação para com Deus e comunhão alegre com Ele. No grego, sacrifícios é tissia. A palavra significa sacrifício, oferta de adoração ou expiação a uma divindade. Ela aparece 29 vezes, abrangendo ofertas literais do templo, rituais idólatras, a oferta de Cristo de uma vez por todas e os contínuos sacrifícios espirituais da igreja. As referências se agrupam especialmente em Hebreus, onde o contraste entre sombra e cumprimento é central. Em Hebreus 8, tissia é associada ao sacerdócio de Cristo, que oferece um sacrifício superior, não baseado em animais, mas em si mesmo. O sacrifício de Cristo é único e eterno, diferente das ticias repetitivas do Antigo Testamento, estabelecendo a nova aliança. Tissia, em Hebreus 8, é transferido do templo terreno para o tabernáculo celestial, onde Cristo ministra como sumo sacerdote. Baseado nas informações que sempre trago, poucas é verdade, mas principalmente baseado na leitura diária, 3 aspectos sobre os sacrifícios. Primeiro, símbolo e realidade. Os sacrifícios veterotestamentários apontavam para o verdadeiro sacrifício de Cristo. Os sacrifícios da lei eram apenas uma sombra ou cópia das coisas celestiais, servindo como uma prefiguração do sacrifício perfeito de Cristo. Eles apontavam para uma realidade maior que se manifestaria com a nova aliança. Segundo, ineficácia. Os sacrifícios da antiga aliança, representados por Zevar no hebraico e tissia no grego, eram repetitivos e não podiam remover permanentemente os pecados. Hebreus 8 enfatiza que, se os sacrifícios pudessem purificar de uma vez por todas, não haveria necessidade de continuar a oferecê-los. Finalmente, sacerdote perfeito. A epístola destaca que os sacerdotes levitas, que ofereciam o zevar, eram imperfeitos e mortais. Em contraste, Jesus é apresentado como sumo sacerdote perfeito, que se ofereceu como sacrifício final, tissia, e entrou no verdadeiro santuário celestial. Conclusão. A palavra sacrifício, expressa em zevar e tissia, passa de um sistema ritual e repetitivo para uma realidade espiritual e eterna em Cristo. Em Hebreus 8, o foco desloca-se do altar terreno para o celestial e do sangue de animais para a entrega do próprio Filho de Deus. Assim, a cruz substitui o altar e a graça supera a lei. E quero terminar lendo um trecho de Hebreus capítulo 10, capítulo que leremos mais à frente, e lá o autor escreve:
E assim, todo sumo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. É isso por hoje, queridos. A leitura de amanhã, Hebreus capítulo 9, já está na sua tela. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Tenham todos uma ótima semana na presença do Pai. E até amanhã, se Ele permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.